Eu vou até comentar um pouquinho mais, né? Mas o canal Lab da Engenharia ele surgiu com o intuito de eu compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Dos meus conhecimentos e ajudar pessoas a se capacitarem na área da engenharia estrutural, né? Que a gente percebe que essa área é ainda pouco difundida, né, nas nossas redes sociais. Claro que isso vem mudando, a gente tem muito mais conteúdo agora disponível, mas a ideia foi tentar contribuir um pouquinho a isso, né? E com o canal, né, veio surgindo uma certa demanda de pessoal pedindo para ensinar, né, ministrar cursos, ensinando a parte da engenharia estrutural. E por isso que surgiu a empresa, né, o Lab Cursos e Treinamentos, onde então eu venho dando alguns cursos online para quem quer se capacitar nessa área, né? Então, atualmente, eu tenho alguns cursos aí disponíveis, né, mais voltados à parte de análise estrutural, outros mais à parte de dimensionamento, né, tudo focado primeiro em concreto armado. Então, toda a parte de dimensionamento de uma estrutura completa de um sobrado, por exemplo, a gente aborda toda a teoria em cima desse tipo de obra, né, estruturas em concreto armado. E depois, daqui a pouco, futuramente, né, ainda ao final desse mês, pela primeira vez eu vou trazer agora a parte de concreto protendido, né, num curso mais prático de dimensionamento de obras de arte especiais. Inclusive, eu vou até ter a oportunidade de ministrar isso junto com um colega meu, que trabalhou junto comigo na Planserve. E, bom, falando um pouquinho, então, né, de tudo até aqui, né, o trabalho que eu vou apresentar para vocês, de concepção. Bom, deixa eu comentar, só falando brevemente sobre mim, né, que eu sou engenheira civil, formada pela Poli, também mestre em engenharia de estruturas, sou mãe da Alicia, esposa do Alexandre, assim como muitos aqui, uma apaixonada por estruturas, né, e criadora do canal Lab da Engenharia do YouTube, Lab da Engenharia no YouTube, onde eu também venho ministrando cursos online, né? E eu tive a oportunidade de começar desde cedo nessa área de projetos de engenharia, né? Ainda na graduação, quando eu fiz o estágio, eu tive a oportunidade de fazer estágio em 2 empresas, a Intento e a Planserve, a Intento do meu atual professor de concreto armado na época, né? O professor João Carlos Della Bella, e a Planserve, onde eu tive a oportunidade de, inclusive, estar conhecendo o Júlio, né? E depois que eu me formei, eu continuei na Planserve aí por mais quase 10 anos, né? E eu concluí o meu mestrado em 2017. E aí o canal ele surgiu, né? Eu criei o canal em 2018. E, nesse meio tempo, a gente também viveu um período de crise, né? Acho que todos devem estar lembrados disso, né? E esse período de crise foi realmente muito ruim, porque a gente viu muita gente se dispersando da área, né? Muitos colegas meus acabaram indo para outras áreas também, muitas pessoas com assim uma bagagem técnica excelente também se dispersando. E eu também percebi que essa nossa área era realmente pouco difundida, né? Então, com a ideia de atrair mais pessoas para essa área, né, de eu compartilhar um pouquinho do que faz o engenheiro estrutural, é que surgiu a ideia de criar o canal. E, né, em função disso, eu tive a oportunidade também de estar trazendo cursos e treinamentos online, né? Então, em 2020 surgiu a empresa e desde então eu venho dividindo meu tempo, né, dedicando meu tempo a isso, a dar aulas e também atuando ainda com projetos estruturais, atendendo algumas demandas específicas, pontuais, tanto de projeto como de CQPs. E, enfim, é isso. Então, continuando nesse intuito de compartilhar, né, eu quis trazer o trabalho que nós desenvolvemos com o SimEngineer, fazendo a concepção de tabuleiros curvos estaiados, né, porque o estudo de obras estaiadas ele ainda também é pouco difundido no Brasil, né? Claro que hoje a gente tem, com o aperfeiçoamento de técnicas, de profissionais, o avanço das ferramentas tecnológicas, isso vem mudando, né? Mas a gente viu a necessidade, então, de estender esses estudos agora a obras curvas, né? Porque já temos diversos outros trabalhos de diversos outros autores que já fizeram estudos sobre a distribuição dos estais, né? A ancoragem deles no mastro, no tabuleiro, estudo da seção transversal, e aí a gente viu a necessidade, então, agora de estender isso a obras curvas. Então, esse trabalho ele teve o objetivo, né, de analisar o comportamento da estrutura em relação à influência dos fatores de uma obra curva, né, em que outros fatores vão ter influência no comportamento da estrutura, como a própria curvatura, a seção transversal.
Enfim, e em obras estaiadas, né, as características estéticas, às vezes, ficam muito mais realçadas. Né? A gente tem aqui em São Paulo a Ponte Otávio Frias de Oliveira, né, de autoria da Enesil, como o Heitor até já comentou. Né? E quem que não gostaria de ter uma obra dessas na sua cidade? Né? São obras impressionantes. Então, a ideia do trabalho foi variar algumas características na estrutura e avaliar o desempenho da estrutura frente a essas variações, analisar a sensibilidade dela. Né? Então, em função da curvatura, do posicionamento do mastro ou da inclinação dele, né? Avaliando também as propriedades da seção transversal. Então, para esse trabalho, nós desenvolvemos diversos modelos estruturais e, por meio de um estudo comparativo, a gente foi avaliando o desempenho da estrutura. Então, nós elaboramos modelos tridimensionais com o auxílio do CIA, o CIA Engineer. Então, nós fizemos um modelo de barras e cabos. Né? O CIA é um software que vai utilizar o método de elementos finitos para análise não linear. Né? E, então, a gente modelou o tabuleiro e o mastro central em concreto armado como elementos de barras. E os cabos, eles representam os estais de aço. Os cabos, ele é uma funcionalidade que o CIA já apresenta, né? É uma ferramenta já do programa, em que ele já considera um elemento sem resistência à flexão, né? Porque o cabo, os estais de aço, eles têm a resistência à flexão admitida como nula, certo? E a ferramenta de cabos do CIA também ele já considera os cálculos na sua configuração deformada. Isso é importante, porque quando a gente está utilizando alguma outra ferramenta, algum outro software que não tem essa funcionalidade como o CIA, a gente consegue modelar os cabos, os estais de aço, como uma barra. Mas aí, em função da catenária que ele apresenta sobre os efeitos do peso próprio, né, em função dessa deformação, ainda no início do processamento, a gente precisa corrigir o módulo de elasticidade para conseguir simular os cabos como uma barra, devido a essa deformação, a essa catenária que ela já apresenta. Mas, no CIA, isso não foi necessário, porque ele já considera esses efeitos no início do processamento. Inclusive, a gente consegue até estipular, dar um input de uma força normal, uma força axial nos cabos, simulando o tensionamento inicial nesses cabos. Então, nós dividimos o estudo em duas etapas. Né? O trabalho ele foi desenvolvido em duas etapas principais. Primeiro, a gente fez estudos de caso em uma passarela menor, de menor porte, para a gente ter aí mais controle dos resultados, né? Verificar os esforços. Então, a gente fez diversos modelos estruturais para uma passarela pequena, com os cabos ancorados pelo bordo interno ao tabuleiro. E, numa primeira avaliação, a gente determinou qual que é a força necessária de instalação nos estais. Feito isso, a gente comparou com outros modelos, um modelo com os cabos tensionados agora, utilizando a funcionalidade do CIA, e comparando também ao modelo secundário, com aplicação de temperatura, ao invés de tensionamento nos cabos. E depois a gente foi variando algumas propriedades geométricas, como, por exemplo, a posição do mastro. Então, a gente foi verificando, né, o desempenho da estrutura quando a gente vai fazendo essas modificações, tanto de posicionamento do mastro como da suspensão unilateral. Então, ao invés de agora suspender pelo bordo interno, a gente suspendeu pelo bordo externo do tabuleiro, e aí a gente foi analisando o que acontece. Depois, numa segunda etapa do trabalho, a gente estendeu esses estudos a uma passarela maior, agora de maior porte, com um tabuleiro mais largo, e nós fizemos a verificação dos esforços e também a verificação da seção transversal junto aos apoios, a seção que iria apresentar as maiores tensões, né, de cisalhamento, para verificar se a seção está boa, né, para a gente ter sentir, né, será que essa seção está boa, não está, o que a gente precisa fazer. Então, na primeira parte do trabalho, né, a gente foi escolhendo os materiais. E a escolha dos materiais ela tem grande influência no custo da obra, no custo e no método construtivo. Hoje, os tabuleiros em aço eles são amplamente empregados, né, que eles têm capacidade de vencer grandes vãos, e também, apesar de ter um custo de execução maior em relação a obras em concreto, ele consegue fazer uma redução significativa em função do peso próprio, né? Peso próprio. Mas, no caso de passarelas, que são obras de menor porte, essa redução não chegava a ser tão significativa. Então, a gente optou por trabalhar com o tabuleiro em concreto, também em função de outras vantagens que ele apresenta, como maior resistência ao fogo, maior resistência à compressão, durabilidade,
e, principalmente, a liberdade de escolha da forma. Por esse motivo, a gente escolheu trabalhar com concreto. De início, a gente estipulou o concreto de 45 megapascal e a gente concebeu um tabuleiro com 5 metros de largura e 45 metros de comprimento, com 9 estais, né, ancorados em 9 estais, espaçados a cada 5 metros. Quanto ao mastro, a gente sabe que o comprimento ideal do mastro, né, varia mais ou menos aí de 15% do seu vão, isso medido a partir do nível do tabuleiro. Então, a gente concebeu um mastro com 15 metros de comprimento, seção quadrada de 1 metro, e quanto à seção transversal do tabuleiro em si, é uma seção celular, né, uma seção fechada, assimétrica, não é uma seção simétrica, uma seção assimétrica, com 20 centímetros de espessura. E considerando que cada cabo vai se ancorar no tabuleiro, né, por meio das transversinas, né, cada cabo se ancora numa transversina, a transversina sendo um elemento transversal ao eixo do tabuleiro, né, a gente simulou essa ligação por meio de barras rígidas, de links rígidos, que também é uma funcionalidade do CIA, né, uma vez que essa ligação de tabuleiro aos cabos, ela não ocorre no centro de gravidade da seção, no seu centroide. Então, a gente utilizou esses links rígidos. Quanto às condições de vínculo, o tabuleiro ele foi restringido quanto aos deslocamentos verticais e tangenciais, simulando o encontro com o terreno, e também a rotação torsional, simulando a sua ligação aí às travessas de apoio, e o mastro considerado engaçado na sua base. Então, de posse deste modelo de referência, a gente foi primeiro estudar qual que é a força necessária de instalação nos estais. Primeiro, né, elaborando um modelo inicial, nós fomos ver o que acontece com a estrutura. Então, de início, a gente obteve grandes esforços e grandes deslocamentos quando a gente não tem nenhum tensionamento na estrutura. E ok, a gente foi avaliar qual que é o tensionamento inicial que a gente vai colocar. Para isso, a gente utilizou o método que é o método de anulação das reações em apoios fictícios, que foi proposto por um outro autor, né? Então, o que a gente fez? A gente simulou, a gente substituiu os estais de aços por apoios fixos, isso para neutralizar as flechas iniciais no modelo devido ao peso próprio. Então, a gente fez isso para obter uma melhor distribuição de esforço no tabuleiro e reduzir esses deslocamentos iniciais, ou até mesmo anular. Então, a gente obteve esses valores de reação nesse modelo com apoios fictícios, né? E, de posse dessas reações, a gente aplicou equações de equilíbrio em cada um desses nós. Então, a gente tem aqui, em cada um dos nós, a gente aplica uma equação de equilíbrio e, por meio das reações de apoio, a gente consegue calcular a força axial necessária em cada um dos cabos, em função da sua geometria. Então, aqui eu tenho os valores desenvolvidos aqui nessa tabelinha, né? A gente tem basicamente as forças axiais que vai simular o tensionamento inicial nos cabos. Então, por meio dessas forças axiais, a gente elaborou um modelo que eu chamo de modelo com cabos tensionados, então dando o input desse tensionamento inicial. E aí a gente observou que nesse modelo, né, os deslocamentos eles já realmente eram inferiores. Mas aí aqui a gente já aplicou a sobrecarga acidental agora nesse modelo, né? E a nossa norma brasileira, ela estipula que a sobrecarga acidental em passarelas de pedestres é uma carga uniformemente distribuída, de intensidade de 5 kN por metro quadrados, mas como a gente está trabalhando com modelo de barras, a gente precisa traduzir esse carregamento distribuído num carregamento linear, né? E a gente faz isso, então, considerando a largura do tabuleiro e também trazendo como um certo momento torsor. Por quê? Porque como o eixo médio do tabuleiro não coincide com o centroide da seção transversal, a gente tem um delta aí, né, nesses pontos de eixo médio tabuleiro com o centro da seção. E força vezes momento, vezes distância, força vezes distância é igual a momento. E, nesse caso, um momento torsor que teve que ser considerado. Então, a estrutura vai apresentar esforços de torção, né, no diagrama de torção, não só devido ao carregamento aplicado, mas devido também à própria curvatura da nossa estrutura. E aí a gente verificou, né, que os carregamentos, então os deslocamentos, né, os deslocamentos devido ao peso próprio, de fato, foram bastante reduzidos. A gente tinha antes deslocamento da ordem de 160 milímetros, né, e aqui, nesse caso, caiu para 9. E aí, só para ilustrar para vocês os diagramas que a gente obteve, né, temos os momentos flitores no tabuleiro, momentos torsores e também os momentos no mastro, devido à carga permanente e carga permanente mais acidental.
Bem, para fazer uma avaliação desses esforços que a gente obteve, né, a gente elaborou um outro modelo, um modelo que eu chamo de com aplicação de temperatura, em que o tensionamento nos cabos ele foi substituído por uma aplicação de uma queda de temperatura, né, como se fossem temperaturas fictícias. Isso para a gente avaliar a precisão do método que a gente estava utilizando. E também para verificar o que o CIA estava fazendo, porque, na época, era uma ferramenta nova para a gente, né? A gente queria ter certeza dessa funcionalidade dele, dos cabos, estava funcionando tudo certinho. Então, a gente elaborou um modelo auxiliar para fazer essa verificação, simulando, então, com a aplicação da temperatura. E a gente consegue fazer isso em função das equações também de equilíbrio, né? A gente conhece os deslocamentos em função de um ΔT, de temperatura, conhecendo as propriedades dos materiais, dos estáis, e a força atuante que a gente já calculou previamente. Então, em função disso, a gente aplica um delta de temperatura para cada um dos cabos. Então, agora, ao invés de a gente entrar com um tensionamento inicial, a gente entrou com essa variação de temperatura. E aí a gente obteve esforços e deslocamentos nesse novo modelo, né, modelo com aplicação de temperatura. Aqui fica um pouquinho difícil de visualizar, então vou trazer esses resultados numa tabelinha que fica mais fácil de ver. Então, comparando aqui os esforços, a gente observa que tem resultados similares, né? Um modelo com cabos tensionados ou um modelo com aplicação de temperatura. E as diferenças aqui nem superaram 3%. Então, de fato, os modelos são válidos, né? A gente consegue representar isso tanto de uma forma quanto de outra, obtendo uma diferença um pouco maior aí nos deslocamentos, né? Chegando a mais de 40%. Isso por quê? Né? Porque o cálculo do deslocamento no modelo com cabos tensionados ele é obtido por meio de um processo iterativo, né, em função da configuração deformada dos elementos de cabo, o diferente do modelo com temperatura. Mas a gente observa que, em nenhum dos casos, esse valor de flecha superou o valor de 1 centímetro. Né? E a vantagem do modelo com temperatura é que ele pode ser aplicado em qualquer ferramenta computacional, qualquer programa, que não tem essa funcionalidade de cabos tal como o CIA. Bom, de posse desses resultados, a gente foi, então, agora fazendo algumas variações geométricas na estrutura para sentir o desempenho dela em relação a essas variações e qual que é a sua sensibilidade, né, dos esforços no tabuleiro, dos deslocamentos e também em relação aos esforços no mastro. Então, a gente aplicou um deslocamento no mastro em relação à posição inicial, que, inicialmente, esse mastro estava posicionado no centro de gravidade do tabuleiro, para buscar reduzir aí quaisquer excentricidades de carga, mas, em função também das diversas combinações de cálculo, né, quando a gente tem carga permanente ou carga permanente mais acidental, a gente percebeu que tem uma certa diferença aí. Né? Então, a gente considerou como uma posição inicial aquela que apresentasse as menores diferenças quando a gente considerasse as diversas combinações de cálculo, isso é, quando a gente vai tentar, então, homogeneizar os esforços na base. Então, a gente estipulou aí, né, o valor de 1,30 m, deslocando o mastro, afastando em relação ao tabuleiro, no valor de 1,30 m. E aí a gente obteve novos valores de deslocamentos e de esforços solicitantes, aqui os esforços também de momento, torção, no tabuleiro e também no mastro. Então, a gente tem aqui agora momento em uma face e um momento na outra face do mastro, quando a gente tem a sobrecarga acidental. Comparando esses valores, né, a gente observa que, no tabuleiro, os momentos eles são um pouquinho próximos, né, as diferenças aí chegam a 16%, mas o ganho estrutural é muito mais relevante quanto no mastro, porque as reduções chegam a 50%, a 55%. Né? Então, a gente consegue reduzir consideravelmente aqui a intensidade dos momentos. Então, a gente vê que, por um simples ajuste geométrico, né, por um simples ajuste, a gente consegue otimizar consideravelmente os esforços na estrutura. Assim, a gente tem um maior aproveitamento da seção, principalmente da seção do mastro. Né? Então, de uma forma alternativa a esse modelo, ao invés de deslocar o mastro, a gente fez um estudo inclinando ele, agora movendo somente a extremidade superior, né, formando um ângulo de aproximadamente 80 graus em relação à horizontal. Então, agora a gente fez o estudo com o mastro inclinado. E aí a gente tem esses esforços aqui. Comparando esses esforços, né, em relação ao mastro deslocado com o mastro inclinado, a gente tem resultados similares, bastante similares. E o mastro inclinado ele pode ser até uma opção mais viável quando a gente considera uma
restrição de posicionamento da base do mastro, né? Às vezes a gente não consegue deslocar ele por alguma restrição. Nesse caso, a gente tem a opção de estar aplicando uma inclinação nele, né? E os mastros inclinados até eles têm uma função estética até às vezes mais relevante, são esteticamente mais bem aceitos. Bem, para concluir essa primeira etapa do trabalho, nós, por fim, avaliamos a influência da suspensão unilateral desses estais, né? A gente fez todos os estudos suspendendo pela borda interna, e agora a gente vai fazer suspendendo pela borda externa. Então, partindo dos mesmos princípios que a gente fez até agora, né, os mesmos procedimentos, a gente aplicou o tensionamento nos cabos, mas agora com a configuração de cabos externos ao tabuleiro. Essa configuração tem um certo porém, né, porque a gente tem que estar prestando atenção em relação ao gabarito, né, já que os cabos passam por cima da passarela, a gente pode ter restrições quanto ao gabarito, então isso também precisa ser levado em consideração. Mas, avaliando os resultados aqui, a gente tem esforços de momento torsor, momento fletor e momento torsor, e também os esforços aqui no mastro. Comparando os valores, a gente observa que, no tabuleiro, né, os esforços, quando os cabos são externos, são bem mais elevados, comparado à suspensão interna, né? O momento torsor ele é reduzido, no entanto, a flexão ela é aumentada. No mastro, os esforços também são bem superiores. Então, a gente observa que a intensidade das flexões são muito maiores, e, além disso, quando os cabos são externos, a gente tem que fazer essa verificação de atendimento ao gabarito. E isso foi uma questão interessante, porque, de início, a gente até achava que, quando a gente fosse suspender pelo lado externo, a estrutura fosse ter um desempenho melhor, né? Só que, como a gente observou, né, os esforços de flexão são muito mais elevados, né? Então, a gente observa que a estrutura vai ter um desempenho geral melhor quando a gente tem a suspensão unilateral pelo bordo interno. Para avaliar, né, esses resultados, essas diferenças, né, a gente fez um outro estudo, considerando que os esforços no tabuleiro, primeiro, claro, eles dependem da posição dos cabos, mas também eles dependem da rigidez do mastro, porque a rigidez do mastro ela vai influenciar na força ideal dos cabos para controle de flechas. Então, para avaliar essas diferenças, a gente fez um outro modelo auxiliar com o mastro um pouquinho mais rígido, aumentando a seção dele de 1 para 2 metros. E, nesse caso, como a gente viu, né, os esforços, de fato, são um pouquinho inferiores, né, os momentos, não muito, mas são inferiores, principalmente quando a gente tem os cabos em relação a ancorados na sua borda externa. De forma alternativa, se a gente precisasse trabalhar com um mastro menos rígido, a gente poderia reduzir os seus esforços aplicando um aumento no tensionamento dos cabos e, possivelmente, aumentando a sua seção transversal, de forma a gente estar atendendo aí a tensão admissível, né? Mas, para a gente avaliar essa influência de torção com flexão, né, em função da sua curvatura, a gente fez um outro estudo levando em consideração essa curvatura, né? Por quê? Porque, em vigas curvas, a gente tem uma interação entre flexão e torção, ou seja, torção gera flexão e flexão gera torção. E, da mesma forma, quanto aos deslocamentos, a flexão provoca uma rotação axial e torção provoca flecha. Então, para a gente avaliar o efeito da curvatura, por meio das equações de equilíbrio em vigas curvas, a gente observa essa relação de torção junto à flexão. Então, o que a gente fez? A gente fez o mesmo procedimento de análise, né, de elaboração dos modelos estruturais, mas agora a gente, em vez de trabalhar com o tabuleiro curvo, a gente tornou ele reto, a fim de anular os efeitos da parcela M sobre R. Então, a gente tornou ele reto para avaliar o efeito da curvatura. E aí a gente fez todas as verificações, tanto para a suspensão interna quanto para a suspensão externa. E aí, o que a gente observou, né? Comparando, então, os valores de momentos obtidos e de torções obtidas. Quando a gente tem o estudo aqui, quando a gente observa, né, os resultados de momento torsor, a gente vê que, quando os cabos são externos, a torção ela é bastante reduzida pela parcela M sobre R, que vai ser desfavorável quando os cabos são internos. No entanto, comparando os valores de flexão, a gente tem que, quando os cabos são externos, a flexão aumenta em mais de 5 vezes. Então, a gente tem um melhor desempenho quando os cabos são internos, de fato. E aí, na segunda etapa do trabalho, agora,
a gente estendeu esses estudos agora para uma passarela um pouquinho maior, né, de maior porte, com tabuleiro de 12 metros agora, ao invés de 5, para avaliar o comportamento geral da estrutura e o nível de solicitação. Então, agora a gente tem esse tabuleiro com 12 metros de largura, 100 metros de comprimento e 17 estais espaçados a cada 5 metros. À disposição dos estais aqui em leque, né, todos ancorados no mesmo ponto. Quanto ao mastro, ele já foi concebido nesse modelo inclinado, a fim de já otimizar aqui os esforços, e a gente aumentou a espessura do tabuleiro para 50 centímetros. E aí, essa aqui é uma vista tridimensional, né, da estrutura, e observando os esforços, a gente tem que, de fato, a intensidade deles são maiores, né, tanto de momentos quanto de flexões, momentos torsores e momentos fletores, no tabuleiro e também no mastro. Aqui no mastro, inclusive, a gente observa uma curva acentuada de flexão, né? Isso por conta da componente transversal no tabuleiro devido ao peso próprio, uma vez que agora a gente está com o mastro inclinado, né? Então, essa componente horizontal vai gerar flexão. E fazendo de forma análoga, né, fazendo essa análise, tornando o tabuleiro reto, comparando agora aqui os resultados, a gente observa que, quando a suspensão é interna, de fato, os momentos torsores são maiores, né, que são aumentados pela parcela M sobre R, que é desfavorável, e a flexão praticamente se mantém a mesma, né? E aí, por último, fazendo uma verificação da seção transversal, né, já que a gente tem tensões elevadas nessa extremidade, principalmente junto às extremidades de apoio, né, que vai apresentar os maiores esforços de cisalhamento e torção, a gente fez uma verificação de se a seção estava boa. E isso foi uma questão um pouquinho complexa, porque a gente estava trabalhando com uma seção celular, fechada e assimétrica, né? Então, para a gente fazer essa verificação, né, essa verificação foi feita de uma forma aproximada, uma vez que a nossa seção não é perfeitamente retangular, né, mas a gente foi fazer a verificação entre a interação de cortante junto à torção. Então, a gente tem aqui uma aproximação, principalmente no cálculo de VRD2, né, onde a parcela VD ela não é, na verdade, uma seção retangular, né? Mas, quando a gente está trabalhando com seção fechada e assimétrica, a distribuição das tensões de cisalhamento ela não é obtida de uma forma direta. Porque, quando a gente tem seção simétrica, a gente sabe que, no eixo de simetria, as tensões elas são nulas, que é praticamente como se a seção fosse aberta nesses pontos. A gente parte aqui de uma tensão nulas, e a essa seção aberta, a gente consegue aplicar aquela expressão usual das resistências dos materiais, essa expressão aqui. Mas, quando a gente tem uma seção assimétrica, a gente não sabe, a princípio, onde é a tensão nula. Então, a gente chega num problema internamente hiperestático, né? E uma boa forma de levantar esse grau de indeterminação é partindo de uma sobreposição de efeitos, né, onde a seção fechada e assimétrica ela vai ser tornada aberta. Agora, a gente vai aplicar como se ela tivesse uma abertura em algum ponto aqui na sua seção. E, a esse efeito, a gente vai somar o efeito os fluxos de tensões, né, devido à carga P aplicada no centro de cisalhamento da seção aberta, que é diferente do centro da seção fechada, mais o fluxo de tensão provocado pela diferença entre esses pontos, as coordenadas do centro de cisalhamento da seção fechada com a seção aberta. Então, a gente vai somar esses dois efeitos. Mas, aí, para a gente recuperar a compatibilidade, né, já que a gente tornou aqui a estrutura aberta, a gente vai aplicar equações de equilíbrio nessa seção de corte para recuperar a nossa compatibilidade. Por quê? Porque, quando a seção é tornada aberta, as faces aqui elas vão se deslocar de um certo delta, uma em relação à outra. Esse deslocamento decorrente das distorções de cisalhamento nesse local de corte, né, as deformações por cisalhamento gama. E aí, a gente vai calcular o valor de T0, né, por meio do fluxo de tensões, de tal forma que esse delta seja igual a zero. Porque, na realidade, a gente não tem a seção aberta, a gente tem uma seção fechada. E, por meio disso, a gente consegue calcular, então, essas tensões, por meio das equações de equilíbrio que a gente consegue aplicar da resistência dos materiais. Então, a gente fez, a princípio, um corte longitudinal na seção, numa certa posição qualquer, né, uma posição arbitrária, e a gente foi desenvolvendo as equações para achar as tensões em cada ponto aqui da seção transversal, os pontos numerados aqui de 1 a 7.
Então, a gente precisa achar o fluxo nesse efeito aqui, mais o fluxo em função das tensões, o fluxo Q0, né, decorrente da diferença aqui, do momento torsor que decorre da diferença entre os centros de estreamentos, da seção fechada com a seção aberta. Então, o problema estaria em calcular o valor da tensão nesses pontinhos aqui. E a gente consegue calcular por meio daquela equação, né? Então, só para ilustrar aqui para vocês os valores que a gente obteve, né, desenvolvendo em cada um dos pontos, de 1 a 7, as tensões obtidas. E a essas tensões, a gente vai somar aquelas tensões τ0 que a gente obtém por meio da equação de compatibilidade, tornando aquele delta igual a 0. Então, também, só abrindo aqui para vocês os valores que a gente obteve, né, a gente tem que as tensões τ0 equivale a isso daqui, e isso foi somado àquelas tensões iniciais que a gente obteve em cada um daqueles pontos. Então, de tensões finais, aqui devido à força cortante, né, aqui só as tensões de estreiamento à força cortante, a gente tem esses valores aqui. E conhecendo essas tensões, a gente conhece também a força cortante que atua nessa seção. Porque com essas tensões a gente consegue obter as resultantes de forças verticais que passa pelo centro de cisalhamento, que equivale a essa força cortante. Então, a gente só somando as componentes verticais aqui, a gente consegue determinar essa cortante, né? E fazendo essas continhas, a gente tem 1,015 de V, que equivale a um erro aí de menos de 2%. Né? E esse erro decorre das aproximações de cálculo feitas na obtenção dessas componentes. Então, a gente tem um resultado bastante satisfatório, né? Um erro inferior a 2%. E, com isso, né, de uma forma manual, a gente também consegue calcular a posição desse centro de cisalhamento, que, a princípio, a gente não conhecia. Né? Como é que a gente consegue fazer isso? A gente sabe qual que é o centro de gravidade e a gente sabe que esses dois sistemas eles são mecanicamente equivalentes, esse sistema 1 com a 2. Então, fazendo um somatório de momentos em relação ao CG da seção, né, considerando a resultante de forças em cada um desses trechos, vezes a distância ao CG, a gente tem o somatório de momentos em relação ao CG, que equivale à força vertical, a força de cortante V aplicada no centro de cisalhamento, vezes essa distância. Então, igualando isso daqui, a gente consegue determinar qual que é essa distância D, né, em função aqui, ó, de cada um dos trechos, a distância de cada um dos trechos ao CG. Então, abrindo essas continhas, a gente obtém o valor de D aproximadamente aí de 2 metros, ou 200 centímetros. E comparando, né, com as coordenadas reais desses centros de cisalhamento em relação ao CG da seção, né, aqui obtido, inclusive, pelo próprio CIA, a gente tem que essa coordenada aqui é de 183 centímetros, né, diferente daqueles 200, que equivale a um erro de 8%, também bastante satisfatório em relação às aproximações de cálculo que a gente fez aqui. Então, de posse das tensões, tanto de cisalhamento quanto as tensões decorrentes da torção, a gente consegue avaliar qual que é o ponto crítico e verificar a tensão máxima nessa biela, né, aplicando aquela expressão de norma. E a gente observou que essa seção ela não está boa, ela não atende a esse esforço, né, de cisalhamento com torção. Então, uma alternativa é fazer um aumento na espessura junto aos apoios, ou aumento no epsicado concreto, né? Como usualmente é feito, né? A gente acaba espessando um pouquinho mais a espessura junto aos apoios para atender às tensões admissíveis. Então, só para concluir, né, o que a gente obteve nesse trabalho, a gente viu que os métodos de avaliação de forças são válidos, né, força nos estais, tanto aplicando o modelo de cabos tensionados como a aplicação de temperatura. E a gente viu que a posição do mastro influi nos esforços do tabuleiro e no desempenho da estrutura como um todo. E fizemos também a verificação da suspensão unilateral pelo bordo interno e externo. E a gente verificou que a torção é reduzida nas obras curvas, quando os cabos são ancorados externamente, no entanto, os momentos vetores são muito maiores. Então, a gente tem um melhor desempenho no lado interno. Na passarela maior, a gente tem um comportamento similar, né, semelhante, com uma ordem de grandeza de esforços maiores, né, inclusive de torção. Então, a gente tem uma considerável torção, que, por outro lado, também determina um aumento da distorção,
né? E essa distorção vai gerar outros esforços transversais e longitudinais, que no dimensionamento, no projeto final, ele não pode ser desprezado. Então, esse estudo ele só teve a finalidade de contribuir aí com o meio técnico, acadêmico, né, para avaliar o desempenho da estrutura em relação a essas variações geométricas. Então, eu quis trazer esse trabalho para vocês, que também a metodologia de análise, né, quando vocês vão desenvolver qualquer outro trabalho, né, aos estudantes, principalmente, a metodologia de análise pode ser a mesma, né? Então, eu quis só ilustrar isso para vocês. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto à BeamWorks, né? Deixo aí os meus contatos também, caso alguém queira entrar em contato depois. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Só didática é fantástica. Ao vivo já é muito bom, presencial é melhor ainda. Perguntas, pessoal? Gabi, você... Bom, primeiro, parabéns. Eu nunca tinha assistido a sua apresentação, tinha lido, né, a sua tese quando você concluiu. A Gabi eu conheci, era estagiária na época, né? Sim. E dentro da equipe da Planserve, e era um grupo de estagiários, né, entre eles a Gabi, realmente fantástico, né? Acho que saiu uma safra ali da Poli, tinha um pessoal Polifal também. Polifal, sim. A gente tinha montado uma equipe bem legal. Era uma equipe estudando CIA, outra o Allplan. E aí foi bem legal desenvolver isso. Desde então, a gente só utilizou o CIA na Planserve, né? Até então, a gente trabalhava com o SAP e o Strap, depois a gente só implementou o CIA. Perfeito. Então, conheci a Gabi, né, no meio profissional, vi o seu trabalho acadêmico e fiquei muito feliz de ver essa sua apresentação. Eu acho que pode ajudar a inspirar muitos estudantes, né? E acho que está claro para todos os estudantes que vocês têm à disposição as licenças acadêmicas, né? São licenças sem custos e são licenças que têm todas as funcionalidades da versão comercial. Então, o trabalho acadêmico que você mostrou foi, primeiro, uma estrutura super desafiadora. Acho que não é todo mundo no seu dia a dia de trabalho que enfrenta problemas tão complexos, né, como esse. E usando uma ferramenta de ponta, né? Uma ferramenta, como você falou, adotada pela Planserve, adotada por escritórios de engenharia super importantes em todo o mundo, né? Então, para essa pessoal que está estudando, o que você falaria para eles, né? Que dica que você daria para eles para aproveitar essas licenças acadêmicas, tanto do CIA, quanto do Allplan, quanto do SDS2, quanto do Ideia Estática também? Qual seria um bom uso, né, como estudante dessas licenças acadêmicas, como que elas podem ser exploradas e como elas podem potencializar o aprendizado desses estudantes? A manipulação de ferramentas, né, a gente sempre tem que ter um certo cuidado em relação a isso, porque a gente precisa saber aquilo que a gente está fazendo. A gente vai estar manipulando a ferramenta, o software, não utilizando ele como se fosse uma bengala, né? A gente não pode depender disso. E quando a gente é mais novo, né, a gente precisa aproveitar aí as oportunidades, né, a versão educacional, para estar aprendendo o máximo possível, né? E um bom ponto de partida é sempre partir daquilo que a gente já conhece. Começa modelando alguma estruturinha ali que você já tenha feito algum projeto, né, já conheça, mesmo que seja uma coisa super simples, não importa o que seja. Começa ali para entender o que o programa está considerando, né, as suas vinculações principais, a forma de análise. Então, aquilo que você já tem conhecimento é um bom ponto de partida. E isso acaba valendo para qualquer ferramenta, qualquer software que a gente esteja utilizando. Não só o CIA, mas qualquer outra ferramenta. Então, sempre a gente parte do princípio de que a gente já conhece o comportamento de alguma estrutura, a gente utiliza ela de referência e vai fazendo as análises, né? Quando nós implementamos o CIA mesmo, a gente fez vários exercícios de análise para ter certeza de tudo que a gente está utilizando. Por exemplo, aqueles links rígidos, né? A gente, peraí, como não está funcionando uma mágica aqui, o que está acontecendo, né? A gente fez vários exercícios de análise também para entender que, então tá certo, ok, tá transferindo aqui, mas se a gente articular e libera, ok, é isso mesmo, né? Então a gente, conhecendo o comportamento antes, né, a gente precisa ter esse estudo inicial, né, a gente precisa ter esse embasamento teórico, né, embasamento para a gente utilizar ele para ajudar, o software para ajudando a gente e não o inverso. E aproveitem o conteúdo do canal da Gabi, né, que é fantástico, né? Aproveitem para aprender mais.
parabéns. Né? Eu tenho uma pergunta bem simples que eu fiquei um pouco na dúvida, porque se você compara, falando da protensão, quando você compara a variação de temperatura com a protensão que o CIA coloca, para eles darem próximos, ele deve estar trabalhando com pré-alongamento, o CIA, né, na hora de incluir. Porque um problema que a gente tem na hora da execução da ponte estaiada é, eu posso dizer lá, eu tenho 5 vezes 10 a menos 3 de prolongamento. Mas depois que eu protendo, como a minha estrutura no marcha não é fixo, isso não é o que eu vejo lá na estrutura, né? Quer dizer, depois que eu protendi, o que vai ficar de tensão vai envolver a deformada da própria estrutura. Então, os softwares hoje, eles permitem tanto você botar como pré-alongamento, que é o que se faz numa proteção interna, mas alguns, não sei se todos, e aí a minha pergunta se o CIA faria isso ou faz isso, eu preciso, na verdade, saber qual é a tensão que fica no cabo depois que eu protendi lá no macaco. Né? Então, o que eu vou ter no final, após protender, ele é um pré-alongamento misturado com algum alongamento da deformada da estrutura. Então, não sei se na hora que você fez esses testes, o CIA permite você colocar tanto como pré-alongamento ou como ter a tensão final após você encunhar as cordoalhas. Eu fiquei um pouco nessa dúvida só. Ou se você chegou a ver esse método. Eu não me recordo exatamente qual que é o input para o CIA. Talvez o Rodrigo até saiba responder melhor. Mas eu acho que a gente tinha a opção de colocar somente como a força axial, não como um pré-alongamento. A tensão inicial no cabo como força mesmo. Né? Isso. Somente como força. O que equivaleu, né? Imagino eu que esteja equivalendo exatamente ao que você disse. Que ele vai dar esse input de força para simular um pré-alongamento. Tudo bem? Fechamos então. Muito obrigado, Edu. Uma salva de palmas. Obrigada.